Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez para gravar o programa Printei. Hoje, vocês devem estar sentindo falta do meu amigo Thomas, do meu companheiro Thomas. É que hoje nós dividimos o bloco em dois. Eu vou gravar com eles, nós vamos falar sobre espiritualidade, sobre vidas passadas, sobre reencarnação, né? E daqui a pouco o Thomas vai gravar com o Padre Jair, a segunda parte do programa, tá ok? Professor, se apresente. Achei que é um prazer estar aqui com vocês, com os amigos, com a amiga, né? Maricil, Yu. Eu sou o professor Nivaldo, presidente do Lar da Serva de Maria, presidente do Centro Espírita Mateus, mestre em desenvolvimento regional, doutor em ciência política, mas diante da espiritualidade nós não somos nada, né? O doutorado ele fica para a questão da ciência e na espiritualidade nós somos um simples trabalhador. Marici. Obrigada, Pacheco, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, participando, contribuindo. Eu sou a Marici, sou professora da Unemate e eu sou doutora pela USP, pela Universidade de São Paulo, em Ciência da Computação e mestre também em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje eu estudo também o desenvolvimento humano relacionado à espiritualidade e também a emoções, transtornos emocionais. Interessante. Will? Eu me chamo Wilson, sou formado em turismo, bacharel em turismo e adepto ao espiritismo. Gosto muito de estudar sobre esse tema e eu estou perto de mestres, mas eu tenho um pouco de conhecimento e quero passar ele aqui hoje. Interessante. Gente, eu vou falar dos nossos patrocinadores, porque sem os nossos patrocinadores, a gente nem estaria aqui, né? Eu queria agradecer ao Pimentinha, do Pet Veterinária, Tutu, Lava Jato 13 de Junho, Multiinformática, KR Homens, JBA, Espetaria Boi na Brasa, Elas do Pantanal, LF Solar, Reprovete, Toninho Maia, Sonhos Wilbur, Casa de Mais Decorações, Grelas, que mandou essas bebidas para a gente, né, molhar o bico aqui, né, professor? Fundação Júlio Campos e Casarão Beira Rio. E eu também queria agradecer a Leninha Massoterapeuta. A Leninha fica na Rua das Maravilhas. Ela trabalha com pós-cirúrgico, com vários tipos de terapia, limpezas de pele. A Clínica Sorridente, da doutora Silvia, que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Eu queria também agradecer ao Chapéus Carandá, né, que está aqui. Vou pôr o chapéu hoje aqui da Carandá para valorizar nosso patrocinador. Nós temos também aqui a erva da Carandá, né, que é uma erva de excelente qualidade e produtos que você acha, inclusive, em Cáceres. Nós temos também a Landa Joias, que hoje eu estou usando essa pulseira em aço, que é da Landa Joias. Essa corrente também, que o Will falou que eu estou parecendo um rapper com esse camisetão grande e essa corrente. Gessos, que fica ao lado da Clínica Sorridente. E ao Brasil Cacau. Gente, eu quero falar com um pouco de carinho desse chocolate maravilhoso. Eu estive lá visitando essa semana, eu disse assim, que quando eu coloco esse chocolate na boca, eu tenho dó de engolir. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que você coloca na boca, você fica assim, que coisa deliciosa. E lembrando que a Brasil Cacau, gente, é gosto de chocolate mesmo. E ela, vamos dizer assim, é uma irmã mais jovem da Copenhagen. Exatamente. Olha, a Brasil Cacau fica na Rua Coronel José Duce, quase em frente ao Banco Santander. É aquela loja que tem tipo um deck na frente com umas cadeiras laranjadas, ok?
Vamos começar com o nosso podcast. Presidente, como o senhor definiria... Eu chamo ele de presidente, porque ele é o presidente do Lar Servo de Maria, e eu sou, de vez em quando, voluntário lá, e eu acostumei a chamar ele de presidente. Então, vai ser presidente, porque eu não vou conseguir chamar ele de Nivaldo. Presidente, o que é Deus para o senhor? Pacheco, você é um grande parceiro nosso lá no Lar da Serva Maria. É uma pessoa que ajuda muito nós lá naquela instituição. Essa pergunta que você fez é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? É a inteligência, é a causa primeira, a inteligência suprema. É a definição que Kardec conseguiu abstrair da resposta dos espíritos. Quando ele fez essa pergunta, né? A primeira pergunta que ele fez, de 1019 perguntas, né, que ele fez para os espíritos, né, logicamente espírito de luz, essa é a primeira. Que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, que é Deus, né? E assim os espíritos responderam para ele, né? A causa primária, a inteligência suprema. Muito bom. Professora, vou te chamar assim de professora. Sim, fique à vontade. Qual a relação da física quântica com a espiritualidade? A física quântica, na verdade, ela explica de uma maneira científica o que nós já praticamos há muito tempo dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas. Então, ela fala dessa energia, ela fala da onda, né? Quando a gente fala dentro, vamos supor, de qualquer linha, né? Pode ser da linha cristã, a qual eu faço parte, ou qualquer outra linha, quando nós falamos que temos que obedecer, ou seja, ouvir a voz, né, divina, ao ser divino e obedecer, a gente está dizendo o quê? Que a gente tem que ir no fluxo da onda. Então, a física quântica, ela fala como onda, né? Tudo é onda. Tudo é matéria, né? Nós somos matéria e também nós somos essa energia. E essa energia segue um fluxo. Então, ela explica, de uma certa forma, né? Tem até o bóson de Higgs, tem alguns outros testes, né? de partícula, de dupla fenda, que eles fazem os testes, né? E conseguem comprovar cientificamente o que a gente faz de maneira, vamos dizer assim, eu acho que é empírica, né, professor? Porque a gente já faz isso, né? A gente já faz essa conexão, só que às vezes a gente não entende como acontece isso. E às vezes é até bom que a gente nem entenda, para a gente não cientificar tudo, porque se a gente cientifica tudo, a gente acaba não sentindo, né? E a grande questão na espiritualidade, ao meu ponto de vista, é você sentir, você se entregar a isso que a gente às vezes não consegue explicar, mas que a gente sente. Não virar robô, né? Exatamente. Muito bom. Will, você acredita que nós viemos na Terra, nessa vida, com uma missão pré-determinada e que a gente tem que cumprir essa missão para depois a gente desencarnar? E, complementando a pergunta, os nossos atos aqui podem interferir? Pacheco, primeiramente eu vou explicar para você sobre a religião que eu frequento, a Umbanda. Aí eu respondo a sua pergunta. A Umbanda, o significado dela é curandeiro, né? É a cura, né? Então, ela se fala Umbanda, que é a língua banta falada na Angola. A cura, ela é uma bênção, né? Que vem de Deus. Todos nós, a professora, o presidente, você, todos nós temos um dom espiritual que Deus nos dá. A gente nasce com esse dom divino, né? São os dons do Espírito. Esse dom, tem pessoas que nascem com o dom da cura. Todos nós nascemos com o dom da cura, na verdade. Mas aqueles que praticam, né, que desenvolvem esse dom, ele consegue ajudar o outro, né? Então, eu, no caso, como o professor está na linha kardecista, a nossa irmã aqui está na outra linha e eu na Umbanda. Então, eu desenvolvo a cura
né? É como se fosse um reiki, mas não é só com as mãos, né? Mas isso é porque eu aceitei minha missão e faço essa cura. Agora, respondendo, eu só precisava falar isso para poder explicar, Esclarecer, né? para esclarecer a minha doutrina, né? A minha religião. Todos nós nascemos com uma missão aqui na Terra, né? Todos nós temos que cumprir e a gente precisa aceitar essa missão, né? Porque muitas das vezes a gente foge. Tem uma frase que sempre diz assim, que andamos, 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 sofremos, sofremos, sofremos por não saber amar. Então, muitas das vezes a gente caminha, 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 e o que Deus, que é o divino, que hoje a gente veio falar sobre ele, né, que é um ser supremo, como o presidente falou, que nada que a gente disser aqui é maior do que Deus, né? Porque a gente fica lá embaixo, somos como se fosse areia, né? Uma pequena areia no meio dessa imensidão toda, né? Centelhas divinas. Somos uma centelha divina, que é a genética divina que está dentro de cada um de nós, né? Então, quando a gente vem para essa terra, a gente vem com a missão de evoluir o nosso espírito e evoluir todos aqueles que estão à nossa volta. Seja o nosso vizinho, seja o nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, nosso amigo. Muitas das vezes a gente foge dessa missão por conta da vaidade daqui da terra, porque na terra ela é pecaminosa. Como ela estava falando, que a gente se conecta com o divino, quando a gente fala com Deus. Antes, muito antes na Bíblia, quando Deus falava com Moisés, falava com os outros profetas, ele falava diretamente. Os profetas, eles conversavam com Deus diretamente, ele ouvia a voz divina, ouvia a voz de Deus. Então, hoje é impossível isso, entendeu? E então a gente tem que aceitar essa missão, primeiramente de tudo, quando a gente entende que a gente tem essa missão de curar, de perdoar, de amar, principalmente, que o amor é a peça fundamental para todos os outros adjetivos. Eu sempre falo assim, para todos os outros adjetivos, primordial é amar, né? Então, quando a gente ama, é incondicional, a gente é sem medidas, né? Assim, a gente tenta aproximar de Deus, né, sem condicional, mas a gente tem condições. Então, a gente sempre impõe condições para amar o outro sempre, né? Mas, assim, agora respondendo a sua pergunta de fato, nascemos com missão e precisamos cumpri-las. Muitas das vezes a gente foge dessa missão. E aí, quando a gente foge, sempre tem alguém que te puxa a essa razão. E esse alguém, ele é sempre mandado por Deus ou o próprio Espírito Santo que toca, que habita em todos nós, né? Porque quando Jesus fez a ascensão, ele deixou o Espírito Santo aqui para nos proteger. Então, ele foi, mas ele não deixou a gente sozinho aqui na Terra, entendeu? Então, todas as vezes quando você faz algo errado, pecaminoso, quem toca no seu coração é o Espírito Santo, que ele toca diretamente na sua centelha divina, que é a energia de Deus dentro de cada um de nós. Então, não tem como a gente fugir da nossa missão. Muitas vezes a gente foge, que, por exemplo, as pessoas elas vão reajustar nos presídios, nos hospitais, né, ficando doente, para poder ali evoluir e entender de fato a missão, porque aí ela vai se puxando a razão, né? Porque Deus, ele é magnífico, mas ele é justiça e razão. Então, quando a gente foge dessa razão, Deus sempre dá um jeitinho de puxar. Ele sempre nos puxa a razão. Então, temos que, sim, cumprir nossa missão. Se a gente não cumprir de uma forma, o Senhor vem e puxa a gente. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Muito. Muito bem. Eu quase que tive que interromper o podcast, porque eu fiquei emocionado. Ainda estou bastante emocionado. Presidente, por que... Na sua opinião, por que Chico Xavier se tornou esse fenômeno que toca a todos, incluindo os evangélicos, os católicos, os espíritas, que eu cresci na doutrina católica, mas vejo toda a minha família que é católica, que tem todo esse respeito, esse carinho e essa admiração toda por Chico Xavier? O que o senhor... como o senhor define essa magnitude dele aqui na Terra? Chico, nessa existência, ele foi, né, e continua sendo um ser de luz, né?
a doutrina kardecista, ela se pauta na reencarnação, né? Então, Chico Xavier, da época de Jesus, né? Na época de Jesus, ele era uma menina, né? Filha do senador Públio Lentulus, que era senador romano, né? E o senador era, como hoje os políticos ainda são, né? Muito arrogante, né? Muito orgulhoso, né? Naquela época, o senador também era. Mas esta criança, ela ficou doente. E a mãe, a esposa do senador Públio Lentulus, sabia que estava andando o Messias naquela região, né? Que curava. E ela foi escondida do senador, porque o senador não acreditava, né? No carpinteiro, né? Que era o Messias. Ela foi escondida e conseguiu conversar com Jesus, né? E Jesus curou essa criança. Então, o primeiro contato de Chico com Jesus. Esse senador, na última existência carnal dele, né, ele foi o padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo. E é uma das principais lideranças nossas na doutrina espírita. Eles vêm vindo junto, e só com Chico ele escreveu mais de 400 livros, com Chico Xavier. Então, Chico ele vem vindo nesses 2000 anos aí, e várias obras dele falam sobre essa evolução, né? Ele vem vindo, buscando essa evolução através dessa obediência que nós acabamos de falar aqui, né? E Emmanuel, nessa última existência, foi o mentor dele. E Paulo de Tarso é mentor de Emmanuel. Então, um dos melhores e maiores romances da doutrina espírita, Paulo Estevão, né? É fantástica essa obra. Emmanuel ficou ao lado de Chico, no início da vida de Chico aqui, mais de 5 anos sem revelar, para ver se Chico realmente ia ser aquela pessoa que Emmanuel no plano espiritual, né? Poderia contar com ele para fazer o trabalho que foi feito. Quando ele viu, Chico saiu de Pedro Leopoldo, veio para Uberaba, né? E Emmanuel viu que realmente poderia contar com ele, que ele ia ser fiel, né, aos princípios, aos postulados. Aí o Emmanuel revelou para ele, né, e começaram a fazer um trabalho. Chico é aquele que trabalhava num órgão da agricultura, como se fosse o Embrapa hoje, o dia todo, e varava a madrugada dentro, até 4, 5 horas da manhã, psicografando, né? Então, pouco ele dormia, mas ele recebia essa energia do alto para ele aguentar isso aí. Então, dado esse trabalho que ele vem fazendo ao longo do tempo, e agora na última existência, um trabalho de benevolência fantástica, né? Ele conseguiu conquistar a admiração de todas as religiões, né? Dado o trabalho. Então, ele era indistinto, né? De qualquer um que chegasse lá, ele não perguntava a religião que era. Ele fazia o trabalho dele, fazia o trabalho do bem. Quando ele ia em Uberaba, que ele ia para o abacateiro, né? Fazia oração, levar mantimento para as pessoas carentes, ele não queria saber que religião que era. Ele queria ajudar as pessoas. Então, isso fez com que ele conquistasse essa admiração das pessoas e ser um ser, né, de luz, né, que é um dos principais expoentes da doutrina espírita no mundo, não só no Brasil. Professora, nós vamos voltar a falar de energia. Segundo algumas coisas que eu já li sobre o Espiritismo, Jesus tinha uma aura com 7 camadas, 7 cores. Estou errado, presidente? Tá certo. De que forma essa energia, essa aura, se conecta à física? Tem alguma explicação? E são 7... E outra pergunta, já complementando, a senhora dá uma resposta só. São 7 cores, nós fazemos a missa de 7º dia. O 7, de alguma maneira, ele está ligado ao divino. A senhora consegue nos explicar de que maneira, na sua visão? Na minha visão, eu acredito que seja uma questão muito... não tão
vamos dizer assim, madura no sentido espiritual da palavra, né? Então, a gente sabe que nós somos energia, que nós emanamos energia, que nós temos essa energia. E essa energia ela é medida em hertz, né? Então, existe a frequência do amor, a frequência, né, de vários, vamos dizer assim, sentimentos aí. Então, Jesus, ele foi um ser que ele foi o exemplo, né, de tudo. Então, a frequência dele era uma frequência extremamente elevada. Tanto que Jesus Cristo foi, até hoje, né? Nós como cristãos, eu vou falar como cristã, nós copiamos, vamos dizer assim, o comportamento dele, o que ele fez, né? Assim como outros líderes, tantos outros líderes espirituais, ele deixou um legado para a gente seguir, né? Que é respaldado no que você falou da questão do amor, né? Do amor ágape, do amor. Então, eu prefiro falar dessa questão não cientificamente falando, mas da questão mais do que a gente, como cristão, a gente segue, né, que é a Bíblia como um manual que Jesus deixou de como ser um ser humano realmente obediente e misericordioso, né, acolhedor, porque ele não fazia asepsia de pessoas. O presidente falou de Paulo de Tarso, né, que era Saulo antes, perseguidor de cristãos, e depois ele se transformou, né, ele ouviu a voz de Deus, e depois tantos outros se transformaram aí em seguidores de Jesus, porque realmente o comportamento dele era um comportamento diferenciado, né? Então a gente se atém a esse comportamento, a tentar imitar, a tentar seguir esse comportamento, né? Quando Deus fala que ele criou o homem em imagem e semelhança dele, e ele é amor, conforme está em 1 Pedro, né, 4:8, se não me engano. Então, a gente fala nisso, né? A gente fala no amor, porque eu acredito que o amor é o alicerce de tudo, né? De todas as religiões. Eu acredito que, assim, falando em energia, agora só para finalizar, a gente acaba gastando, desperdiçando muita energia, tentando fazer com que o outro se convença da nossa doutrina, e a gente esquece de que do principal, exatamente. O principal, como Jesus agia, como Allan Kardec agia. Ele não agia tentando fazer com que a pessoa acreditasse naquela doutrina X ou Y. Ele fazia o que precisava ser feito e pronto. Né? Ele era amor na sua essência. Né? E eu acho que isso talvez falte um pouquinho até na nossa sociedade. Eu acho que se nós conseguirmos nos unir nesse propósito, eu acho que seria bem interessante. Muito bom. Gente, nós vamos dar um intervalozinho aqui, sem parar. Eu vou oferecer para vocês um chocolate. Olha, eu sou diabético, pré-diabético, né? E a Brasil Cacau, gente, tem chocolate zero açúcar, zero lactose. E o que é mais interessante, sem perder o sabor. Presidente, adoça a boca para a gente continuar, porque depois dessa aula que nós tivemos aqui, dessas 3 pessoas maravilhosas, gente, eu que sou admirador da doutrina espírita, eu estou assim encantado já com o início desse podcast, porque vocês não imaginam a energia maravilhosa que está aqui dentro. Mas eu vou pegar um pouco pesado agora, e a pergunta é para você, Will. Fala pra gente sobre espírito obsessor. Eles existem? E se eles existem, como a gente deve lidar com os espíritos obsessores? Como eles agem, como que eles trabalham, como que é tudo isso? Conta pra gente. Muito bom. Tô terminando de engolir o chocolate. Termina de engolir o chocolate, adoça, porque o presidente tá ali assim, com um olhar fixo no Rio para ver o que ele vai responder. Gente, o que é mais interessante que está acontecendo aqui são pessoas assim tão distintas, mas a importância do que ela acabou de dizer, do respeito que existe, que tem que existir entre as pessoas, né? Vamos parar com essa história de que porque eu sou católico, meu Deus é melhor, porque eu sou evangélico, porque eu sou espírita.
Deus é a base de tudo. Minha mãe, com 84 anos, ela sempre disse: eu nasci católica, vou morrer católica, porque Deus está em todas as religiões. Né? Nenhuma religião, nenhuma doutrina manda a gente fazer coisa errada. Você não precisa, por exemplo, sair do catolicismo ou do candomblé ou de qualquer outro segmento que você tenha para você fazer a coisa certa. Se você acha que você está errado, você não precisa mudar de religião. Você pode fazer a coisa certa dentro da religião que você está, porque Deus é um só. Não importa a religião, não importa a doutrina. Na verdade, o que salva não é a religião, é o ato de cada um, né? A prática de cada um, né? A bondade, é o que nem a gente estava falando, né? As virtudes, É isso. né? É isso que vai salvar o seu espírito, né? Que Deus, ele está se importando com isso, com que você, aqui na Terra, o que você deixou de fazer, não é o que você fez. O que você fez, você tem que fazer, pedir perdão, mas aí você tem que começar, é que nem fala assim, orar e vigiar. Você vai pedir perdão, mas você não pode cometer o erro. E o que a gente mais faz é pedir perdão e cometer o mesmo erro. Então, a gente tem que pedir perdão e ver se a gente está fazendo a coisa certa para não repetir, porque senão as coisas... Porque tem uma sincronia no universo. Então, todas as vezes que você faz algo e você erra, aquela coisa vai voltar de novo, né, presidente? Até você aprender, de fato. Por isso que acontecem as repetições na vida da gente. Sobre o obsessor, primeiramente, a gente tem que ter respeito a todos os espíritos, seja eles obsessores ou não. Porque o obsessor, muita gente demoniza, né? Fala, é o demônio e tal. Mas, assim, gente, os espíritos, assim como Deus, ele é perfeito, né? Onipotente, onipresente, ele é muito inteligente. Então, ele é a inteligência suprema. Então, se ele é a inteligência suprema, ele vai entender que todo aquele que errar, ele tem que ter o perdão para ser absolvido. E Deus, ele dá o livre-arbítrio a todos. Então, se aquele espírito ele é obsessor, é porque ele praticou uma atrocidade, fez algo que não foi bom para ele. Então, ele vai deixar de levar esse nome de obsessor a partir do momento em que ele evoluir. A partir do momento em que ele entender de fato que ele errou e que ele não vai repetir mais aquele erro e não vai voltar naquela sincronia de repetição. Então, quando Deus ele dá essa oportunidade desse espírito dele poder fazer, por exemplo, uma cobrança, é porque, na verdade, para vocês entenderem o que é um obsessor, o que é um espírito obsediado, segundo o Espiritismo, é um espírito que praticou uma atrocidade e que ele não evoluiu e não seguiu o que deveria seguir, praticou alguma atrocidade. E ele precisa reajustar com ele mesmo e reajustar com aqueles com quem ele praticou a atrocidade, o débito. Então, a partir do momento em que aquele espírito ele entra em contato, porque como está repetindo o ciclo, ele vai entrar em contato com aquele com quem ele praticou aquela atrocidade. Então, quando tem esse encontro, precisa ambos estarem reajustados, né? Se um não reajustar, não pagar. Vou dar um exemplo para poder ficar mais simplificado. Por exemplo, eu devo ela. Se eu não pagar ela, de alguma forma, eu vou ficar em débito com ela. Eu preciso pagar ela. Então, se em um momento ela vier em carne e eu em espírito, eu vou atrás dela para cobrar de fato o que ela me deve. Então, isso, para nós aqui na Terra, é nomeado como obsessor. Mas todo mundo, como eu expliquei, como Deus é perfeito e é amor, ele quer que todo mundo esteja junto com ele, que todo mundo evolua, entendeu? Que todo mundo esteja em perfeito estado de amor, de paz, de espírito. Então, o que acontece? Esse espírito, ele precisa caminhar para Deus. E quando ele paga aquilo que ele deve e recebe aquilo que é dele, então ele se acalma. Aí ele evolui. Não sei se eu consegui explicar, responder só. Pacheco, eu gostaria de complementar. É um assunto bastante interessante, né? Porque a obsessão
ela se dá de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Então, nessas 3 dimensões, né? Muitas vezes, quando um ente querido nosso desencarna e nós não aceitamos, a gente fica sempre reclamando, né, e sempre chamando por ele, nós estamos sendo obsessor dele, né? Assim como, muitas vezes, a pessoa que desencarnou, né, ele não estava querendo ir embora. Ele acha que ele foi injustiçado, que não era a hora dele, que ele quer continuar naquele meio social que ele vivia, né? Então, ele está sendo obsessor também, né? E também tem o obsessor entre desencarnado. É isso que a professora doutora acabou de falar aqui sobre as energias, né? Então, toda vez que a gente emana energia deletéria para alguém, nós estamos sendo obsessor daquela pessoa ou daquele espírito, né? Assim como o espírito desencarnado, ele pode encaminhar, né, uma energia deletéria para nós. E como livrar disso? Que é o mais importante, o mais interessante, né? É através da oração, das boas práticas, do trabalho incessante a serviço do bem. Então, é a partir daí que a gente... Que muda a energia dele, Para né? você ter uma ideia, Jesus tinha obsessor, mas só que o obsessor não conseguia fazer nada contra ele porque, dada a energia dele. Divaldo Franco, hoje em vida, a maior liderança espírita nossa, teve um obsessor que acompanhou ele por 40 anos. Por 40 anos. Até que um dia ele acolheu a mãe desse obsessor, enquanto um bebê abandonado na porta da Mansão do Caminho lá no Salvador. E a partir desse momento, o obsessor deixou ele. Acalmou, né? Acalmou. Posso complementar? Pode, claro. Aqui vocês estão falando de várias vidas e dimensões, né? Mas se nós formos trazer para essa vida única, essa dimensão aqui somente, vamos fazer um recorte aí, né? Também funciona dessa forma. Quando a gente faz algo a alguém e que aquilo é disfuncional, quando a mãe da gente age de uma forma disfuncional, né, agiu de uma forma disfuncional com a gente precisa também acolher. Porque se a gente não acolher a nossa mãe, os nossos pais, os nossos superiores, vamos colocar assim, na universidade, enfim, isso em tudo, a gente não consegue ocupar o nosso papel. E quando a gente não ocupa o nosso papel, a gente tem uma consequência. Porque aí é como eu falei antes, né? Que a gente acaba desperdiçando uma energia que nós poderíamos usar para o crescimento, porque o objetivo aqui é nós crescermos, né? Independente do que a gente acredita, é a gente crescer. E quando a gente tem práticas disfuncionais, a gente impede, né, esse crescimento. A gente não cresce. Então, quando a gente imagina assim... nós temos os 10 mandamentos, né? Que Moisés foi iluminado e nos trouxe os 10 mandamentos. Já na terapia transpessoal, a gente que considera também, é a quarta onda, né, da psicologia, que considera também essa questão espiritual, a gente sabe que existe ali as virtudes, né, que precisam ser desenvolvidas aqui, nesse plano mesmo, né? A gente não precisa, estou falando, né, a gente não precisa sair fora na questão de evoluir aqui, né? Então, aí a gente acolhendo, né? Então, eu sempre me pergunto, sempre me faço essa pergunta: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Não o que a igreja, o que determinado fulano, beltrano, doutrina, não. O que Jesus faria. Porque eu vou falar uma coisa bem do fundo do meu coração para vocês aqui, né? A gente está aqui entre amigos. Eu não gostava de crente. Eu detestava crente. Eu tinha uma vizinha que colocava louvor lá e eu chamava a polícia. E por quê? Porque eu estava fazendo algo que realmente estava disfuncional, estava desalinhado, né? Então, quando eu encontrei esse alinhamento, quando eu entendi e quando eu obedeci,
né, dentro da linha que eu consegui, né, me encontrar, eu estou fazendo isso, exatamente isso que vocês estão fazendo aqui, agora, nesse momento. Né? Então, isso traz muitas coisas para a gente. E, como eu falei para você aquele dia, a terapia transpessoal, ela traz isso para a gente. Ela traz isso porque essas leis são inerentes ao ser humano. As leis do amor, a lei da misericórdia, a lei da justiça, a lei do pertencimento, todas essas leis que estão nos mandamentos, elas estão dentro da gente. São o código moral de leis intrínseco a nós, seres humanos, quando nós nascemos com ele. Então, o que nós fazemos? Nós deixamos de desenvolver. Nós desenvolvemos outras coisas, raiva, ansiedade, a gente quer vingança. Tudo isso vai nos afastando da nossa essência, que é amor. Então, quando a gente pratica as virtudes, a gente está fazendo o quê? A gente está voltando para essa essência. Pacheco, só para me fechar. Então, vamos parar de julgar os obsessores, porque cada um tem a sua justificativa, tem a sua história, né? Cada um tem o seu tempo, né? Então, que nem eu estava vendo hoje, né? Que o tempo é um fragmento, né? Dentro de uma história, né? E a gente vai vivenciando essas histórias e depois tudo isso fica registrado no nosso espírito, né? É como um conhecimento. Quando você, que nem minha mãe sempre falava, estuda, meu filho, que conhecimento ninguém tira de você. Então, é algo que você vai ficar dentro de você. É a mesma coisa. Se um espírito é obsessor e o outro é de luz, é porque o de luz já entendeu e compreendeu a missão divina, né? O caminho de Deus, né? Que é o Dharma Shinto, né? O caminho a Deus. Quando ele entende, ele já não é mais obsessor, ele não leva mais esse nome. Mas enquanto o obsessor é obsessor, ele tem o tempo dele. Então, a partir do momento que ele entender, ele evolui. Né? Posso fazer mais um complemento? Pode. Ai, gente, uma coisa puxa a outra. É incrível, né? Trazendo agora para os sentimentos, né? Trazendo para a parte de sentimentos mesmo, de emoções. Existem as emoções, amor, misericórdia, todas as emoções aí que a gente chama de virtudes, e as emoções que a gente, às vezes, nos deixa, né, dominar por uma emoção que não é tão positiva assim, tão funcional, que é a vingança, a raiva, o ódio, o medo. O medo é uma coisa de louco. Então, existe uma intenção, você falou em julgar, aí eu lembrei, existe uma intenção dentro de cada sentimento nosso, existe uma intenção positiva dentro do sentimento egóico, isso o transpessoal traz para a gente, né? Isso é ciência. Então, dentro de cada sentimento disfuncional, existe uma intenção boa. Por exemplo, eu estou sentindo culpa. Mas por que eu estou sentindo culpa? Ah, porque eu fiz tal coisa. Mas isso daí é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Ah, é uma coisa boa. Por que eu fiz isso? Ah, foi para a aceitação dos outros. Para os outros acharem que eu sou uma boa pessoa, então eu fiz isso. Mas eu estou me sentindo culpado. Lá dentro eu estou me sentindo culpado. Mas a minha intenção, ela é boa. Então, quando eu acolho essa intenção egóica, que eu acho que é o que você está falando com relação aos espíritos obsessores, né? Quando eu acolho essa intenção egóica e entendo, compreendo o que ela tem de intenção boa e falo, não, está tudo bem, eu estou aqui. Aí eu consigo trazer ela para a razão e ela acaba se transformando, se diluindo, né, com uma intenção boa, com uma prática de uma virtude. E eu acho que é isso que mais ou menos acontece nesse universo que você estava tentando explicar. Eu estava aqui. Professora, como que eu fui entender e respeitar os obsessores por conta de questão de evolução mesmo, de cada um, entender que cada um tem um processo. Por uma lógica única. Se tudo é divino, tudo é criação de Deus, então até o obsessor tem a centelha divina, porque ele é um espírito. Se ele está nessa condição, ele tem isso que você está falando, que é a bondade, a intenção da bondade. Então, essa intenção da bondade, ela está no quê? Na centelha divina, que é a genética de Deus. Então, ele também
tem uma bondade dentro dele, mas ele precisa despertar e entender e seguir e evoluir. Compreender. Qual que é, porque às vezes essa intenção ela é um pouco, vamos dizer assim, desorientada. Então, quando você consegue Despertar, trazer ela para a razão, é o que eu sempre falo. Existe um carro e existe alguém que está dirigindo o carro e existe alguém que está atrás sentadinho na cadeira. O ego, ele existe. Eu não vou matar, mas ele está sentadinho atrás na cadeira. Né? Ele não está no controle, porque quando o ego está no controle, é desastre. Agora, quando eu acolho a intenção egóica e coloco ela no lugar dela, eu sigo a minha vida, eu sigo o meu fluxo. Assim acontece com medo e com todos os sentimentos disfuncionais que nós temos. Vamos mudar a pauta um pouco? Senão amanhã a gente ainda está aqui. Professor, isso é para o senhor. Existe a vida que nós conhecemos na Terra. Existem planos espirituais abaixo de nós e existem planos espirituais acima de nós. E de que maneira eles estão interligados? Kardec, ele, de maneira didática, como um exímio professor que era, né, da Pestalozzi, ele classificou essa dimensão em 5 dimensões, né? Nós temos, isso falando de forma material, né? Nós temos planeta primitivo, nós temos planeta de prova e expiação, que é o que nós vivemos hoje. Estamos num período de transição, já no final dessa transição, passando por um planeta regenerador. Acima do planeta regenerador, nós temos planeta ditosos, e acima dos planetas ditosos, nós temos planeta celestial, planeta celeste, onde vive os anjos, onde vive Jesus e todos os espíritos da envergadura espiritual de Jesus. Então, hoje, nós estamos num planeta de prova e expiação, já passamos pelo planeta primitivo. Então, nessa regeneração que está tendo, nessa transição que nós estamos tendo, né, muitos espíritos, né, que irão, eu falo espírito encarnado, né, que vai desencarnar, eles podem ficar num planeta. Como a Terra ela vai ser classificada como um planeta regenerador, né? Então, muitos de nós vamos continuar em outros planetas de prova e expiação, ou ainda podemos voltar como missionário num planeta primário, né? É um planeta primitivo. Assim como a civilização de Cocheira, mais de 8.000 anos atrás, veio de cocheiros, né, altamente evoluídos intelectualmente, né, mas moralmente nada evoluído. E foram aquelas pessoas, a raça ariana, a raça adâmica, que construiu as pirâmides do Egito, que hoje nós não sabemos como que eles construíram aquilo ali, né? Mas eles tinham a capacidade intelectual de anular a força da gravidade. Então, eles conseguiam carregar uma pedra de 3, 4, 5 toneladas, como se tivesse na água, uma madeira na água que fica flutuando. Então, eles conseguiam carregar na mão essas pedras a centenas de quilômetros, porque eles tinham essa condição de anular a força de gravidade que hoje nenhum de nós sabemos, né? É aquela coisa de teletransportar, né? Tirar de um lugar e colocar em outro. Como Jesus já falava na Bíblia, né? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fala para o monte, vai daqui a ali, ele vai, né? É que nós, muitas vezes, não desenvolvemos isso, né? E aí eu só queria... Mas é possível. Só queria completar essa pergunta, Pacheco, porque nós temos também, aí já no plano espiritual, né, muitas colônias. Aqui em cima da nossa pátria amada Brasil, nós temos inúmeras colônias espiritual para onde muitos de nós iremos ao desencarnar, né? Lá a gente continua fazendo o trabalho que a gente gosta de fazer aqui, né? Trabalho no bem, né? Fazendo cursos, né? Inclusive cursos superiores, que aqui não tem ainda, né? Uma engenharia mais sofisticada, né? Uma medicina mais sofisticada, para que a gente possa reencarnar e fazer esses cursos aqui, fazer os trabalhos que devem ser feitos aqui. Professora, a senhora acredita em reencarnação? Eu prefiro não falar sobre o que eu acredito. Eu já li muito sobre reencarnação, sobre o próprio
a física quântica, essas coisas assim, eu já especulei um pouco, já li. Mas eu não duvido, duvido, mas eu também não sigo, né? Não é uma questão de acreditar, porque quando a gente acredita em alguma coisa, eu penso assim, a gente vai atrás daquilo para desenvolver aquilo, né? Então eu acredito, por exemplo, que as pessoas elas podem quebrar as crenças, elas podem se transformar em pessoas, em se regenerar aqui, né? Então eu acredito nisso. Então quando eu acredito simplesmente por acreditar é muito vazio. Então se eu falar para vocês que eu acredito em algo e se eu não fizer nada com isso que eu acredito, eu vou estar desperdiçando, né, o meu tempo e vou estar sendo contra esse fluxo e esse obedecer. Então, quando eu falo para vocês que eu sou cristã, que eu acredito na Bíblia, eu estou praticando o que está ali. Eu estou ouvindo a voz do quem eu acredito, que é o Espírito Santo. Eu acredito no Espírito Santo de Deus, eu acredito no aqui. Né? Lá na frente, eu não tem como eu falar para você, eu afirmar para você. Seria muita prepotência da minha parte eu afirmar algo que nós, né, seres humanos, a gente ainda não tem esse entendimento. Então, diante do que eu estudo, do que eu conheço e do que eu pratico, eu tenho vamos dizer assim, esse direcionamento espiritual. Eu acho que seria essa a palavra mais correta, né? Não no que eu acredito, porque a gente ouve tantas coisas, se a gente for acreditar em tudo que a gente ouve, a gente não foca. É como um doutorado, né? Eu tive que escolher alguns autores e descer em profundidade, porque senão eu não conseguiria fazer o doutorado, né? Então, eu iria ficar só naquele meio metro de profundidade, iria ficar ali a minha vida inteira conjecturando aquilo e nunca iria descer em profundidade. Então, a partir do momento que eu escolho uma doutrina, escolho algo e eu digo, eu acredito nisso, quer dizer, eu vou descer em profundidade nisso e vou fazer diferença dentro daquilo que eu tenho, né? Independente das coisas que vêm, né, das informações que vêm até mim, eu vou continuar com aquele foco. Isso não quer dizer que eu vá ser, como você, eu acho que já identificou, por isso que eu estou aqui, eu não sou uma pessoa fanática. Aquilo que eu falo é a verdade, só existe isso e acabou, vocês estão todos errados. Não. Eu gostaria de dizer para o público aqui que está nos assistindo, bom, uma coisa que eu esqueci de dizer lá no início. Hoje o Thomas não está aqui comigo, né, apresentando esse podcast, porque nós dividimos o bloco em dois. Eu estou aqui falando de espiritualidade com essas pessoas e o Thomas vai falar daqui a pouco com o padre Jair, né? Então, são duas ideias diferentes, mas dentro do mesmo, para as pessoas poderem analisar, né, de maneira. E eu queria dizer também para o público presente que essas 3 pessoas que eu reuni aqui são pessoas muito importantes na minha vida. O Nivaldo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo como presidente do Lar Serva de Maria, uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração, um carinho gigantesco por ele, é um ser maravilhoso. O Will, que eu falo que a gente teve um encontro de almas nessa vida, porque ele é um irmão para mim. E ela, eu fui na loja dela, aleatoriamente, que é a Brasil Cacau, e desde a hora que ela entrou, eu comentei até com o Will que ela tem uma energia tão poderosa, tão boa, tão maravilhosa, que eu fiquei assim o tempo inteiro na frente dela, sentindo uma sensação de prazer, uma sensação de alegria e, ao mesmo tempo, segurando para não chorar, porque eu tive vontade de chorar, mas não chorar de tristeza nem nada, de emoção. Então, é uma energia tão grande que tem aqui dentro, nesse momento, que talvez, né, as pessoas que estão nos bastidores não sintam, porque eles não estão na mesma sintonia que a gente, mas realmente é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Professor, o senhor gostou da erva da carandá?
Ótimo, excelente. Excelente, né? E o do chocolate? Você gostou, Will, do chocolate? Eu também Amor. gostei. Tudo de bom. Gostou do chocolate também? É Também. muito bom esse chocolate, pelo amor de Deus. Gente, olha esse chocolate aqui também, é 0 açúcar e 0 lactose. Tem uma cliente minha que o marido é alérgico à lactose, eu vou recomendar para ela, que ela vive procurando coisas sem glúten e sem lactose. Só tem uma coisa que eu não gostei, que eu peguei só um. Ah, não, mas vamos pegar outro. Abre a caixa maior gente, aí, Pacheco. ela tá mandando abrir essa caixa maior. Eu tô aqui fazendo de bobo pra não abrir, Tá pra levar pra fingindo- tá casa. fingindo Tô fingindo demência. demência, mas não vai ter jeito, vou ter que abrir. Aí daqui a pouco. Will, eu acabei de falar sobre encontro de almas, né? Sobre pessoas que cruzaram a minha vida e que me fazem muito bem. Você convive muito mais comigo do que eles, você é de dentro da minha casa. O que é alma gêmea e o que é almas afins? Meu Deus. Vamos lá. As almas gêmeas, elas são uma alma que ela é dividida em duas para a evolução e melhor aperfeiçoamento daquele espírito. É chamado de alma gêmea, mas na verdade é espírito gêmeos, que é um espírito que ele é dividido em dois. Por isso o elo. Esse espírito, quando um lado dele ainda não está evoluído, ele tem a oportunidade de ajudar o outro. Então, um exemplo, um espírito que foi dividido em dois, é como se fosse a meiose na biologia, que fala quando se divide Ah, eu acho que é. quando divide a célula, né? Quando, Célula. então, o espírito ele é dividido em dois. Então, na Terra, aqui a gente fala almas gêmeas, mas são espíritos que foram divididos em dois para, assim, o melhor aperfeiçoamento daquele espírito. Então, quando aquele espírito, uma parte dela não está evoluída, essa parte precisa vir aqui para o planeta de expiação, que é onde a gente está finalizando, que nem o presidente estava falando. Porque aqui é uma escola onde a gente aprende muita coisa. E esse espírito, muitas das vezes, tem a oportunidade desse outro lado vir também. Então, esses dois espíritos se encontram aqui na Terra porque para um ajudar o outro. Mas muitas das vezes esse espírito não entende, não tem esse conhecimento, não entende e foge daquela pessoa, foge daquele outro espírito e vai viver uma outra missão. E aí o que acontece? Aquele espírito tem que voltar de novo até evoluir, entendeu? Mas assim, se eles não conseguirem aqui no físico, eles podem ter a possibilidade de conseguir no espiritual, porque de fato eles vão ter que se encontrar, porque eles são um único espírito, então eles têm que se encontrar. As almas afins são espíritos que a gente passou por esse processo aqui na Terra e já se encontraram várias vezes já vieram várias vezes. E aí tiveram bons momentos, não foram débitos, entendeu? Então não foi obsessor. Então são almas afins, ela está direcionado à energia do polo positivo, quando aquelas almas encontram e têm experiências boas. Aí quando tem essas experiências boas, elas voltam, elas se encontram, elas estão aqui, né? Porque cada um com a sua individualidade e sua evolução. Então, se caso um espírito precisa evoluir, ele vem para a Terra. O outro espírito precisa evoluir e vir para a Terra. E esses espíritos já se encontraram outras vezes. Quando eles se encontram aqui na Terra, é uma química muito grande, porque é uma felicidade, porque são almas afins. Não significa que são almas gêmeas e que tem que viver juntas. Gente, almas afins pode ser amigos, pode ser irmão, pode ser vizinho, pode ser o professor e o aluno, pode ser a tia, por exemplo, da cozinha, que aquele aluno é apaixonado por ela e fica marcado, entendeu? Então, tem tudo isso. Então, são almas que se encontram e que, quando se encontram, se beneficiam e se aproveitam daquela energia, porque é uma grande felicidade, porque se encontraram e estão felizes. Uma ajudando a outra. Também na evolução. Porque Deus, ele é muito perfeito, né? E como na Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, ele não criou Adão sozinho, então ele teve que criar alguém, entendeu? Porque senão ele fica muito sozinho. Então, quando se cria um outro ser
aquele outro ser se complementa. Então, por isso que a gente não consegue, por isso que existe a união, né? A união faz a força, porque é um ajudando o outro nesse processo evolutivo. Então, as pessoas não têm que se desesperar quando se fala em questão de evolução espiritual, porque, como eu disse, Deus ele dá o subsídio a todo mundo para poder todo mundo se encaixar e caminhar, entendeu? Gente, vamos mudar a pauta novamente para a gente praticamente encerrar. Tá muito light essa conversa, não tá? Tá muito suave, né? Vamos de polêmica? Vamos de polêmica um pouquinho? Vamos... Na física quântica dizer que nós vamos vibrar um pouco mais baixo agora com esse assunto. É pesado. Presidente, aborto. Pacheco, é o seguinte, a doutrina espírita, ela segue os postulados de Jesus, né? Os ensinos de Jesus. Mas o que Jesus disse há 2000 anos atrás, ele serve para a eternidade, né? Então, a gente trata de todos esses temas polêmicos dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, né? Aborto. A doutrina espírita e o movimento espírita é contra, né? Salvo se a mãe está correndo risco de vida, né? Então, por quê? Porque a partir da... No caso de um estupro, por exemplo. Somos contra. Uhum. Porque pode ser, né? Pode ser, não estou afirmando que seja um reajuste. Uhum. Né? Mas a partir da concepção é uma vida, né? É uma vida. Então a gente é contra o aborto, é contra o assassínio, é contra a morte. Né? Professora, o que a senhora tem a dizer sobre alguns espíritas? Desculpa se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir, que eu já li isso em algum lugar, que tem pessoas que defendem, inclusive eu vi um vídeo essa semana de que um padre mandou para mim, eu até tinha procurado mostrar para o Will, só que meu celular tem um dispositivo que vai apagando em 24 horas todas as mensagens, onde a pessoa é adulta, já idosa, e ela vai regredindo no vídeo, na animação, até chegar na concepção, onde o espermatozoide fecunda o óvulo, né? E muitos, acho que o porquê desse vídeo está sendo veiculado, porque alguns defendem que não existe alma ou espírito no feto. Essa alma só vem a partir do 3º mês. Qual a sua visão? Na minha visão, a partir do momento que existe vida, existe alma. Uhum. Porque nós não somos seres separados, nós somos uma unidade. Uhum. Tanto que quando nós trabalhamos os seres dentro do projeto, falo, né, num projeto que eu coordeno hoje, e o que eu acredito também, nós trabalhamos o ser como um ser completo, como um ser... com um corpo, né, que é o templo e morada para nós do Espírito Santo, que nós precisamos cuidar, inclusive, desse corpo, não para mostrar para as pessoas que nós temos um corpo belo, bonito, mas porque realmente é a questão da saúde, de respeito a essa vida que nos foi dada por Deus. E nós trabalhamos também o espiritual e o emocional. Então, nós somos um ser completo. Vamos encerrar. Eu vou encerrar com uma... Vamos falar assim... O Thomas gosta de fazer um bate-bola quando a gente fala de política, que nós vamos fazer diferente. Eu quero que você me conte uma experiência que você tenha tido com a espiritualidade. Você fala assim, isso foi espiritual, isso me tocou, isso mexeu comigo de alguma forma. Eu quero que você me fale. Vamos fazer a roda. Vai você, depois o presidente, depois eu. A gente, enquanto cristão, a gente tem algo que a gente chama de propósito. Quando a gente entra em propósito, eu acho que catolicismo seria promessa, eu não sei como que seria na espiritualidade que vocês seguem, né, a kardecista. Mas a gente entra em propósito. Então, quando a gente está em propósito, a gente geralmente entra em jejum e oração, que é algo que a gente facilita, vamos dizer assim, essa conexão, essa barulheira que a nossa mente que a gente, quando cai aquela gota ali de sabedoria de Deus, a gente não consegue ouvir por causa do barulho, né? Então, isso ajuda bastante.
Então, assim, eu posso contar de uma experiência que eu tive e não tentando trazer para o meu lado, mas eu vou falar Sim, de é acordo com sobre aquilo você que eu mesmo. vivo, né? Como eu falei anteriormente, que eu não gostava de crente, né? Eu tinha uma aversão. E eu acredito, assim, que Deus ele é tão maravilhoso que Ele coloca a gente dentro de um lugar onde realmente a gente não vai se sentir bem. A gente vai se sentir... não se sentir mal, mas a gente vai... ter assim uma certa resistência àquilo. Não vai ser assim tão maravilhoso, porque se for tudo bom, a gente não vai crescer, porque a gente cresce quando a gente sai da zona de conforto, né? Então, quando eu entrei na igreja que eu congrego hoje, eu já tinha ido em vários lugares no momento em que eu estava buscando. Eu estava no fundo do poço. E quando a gente está no fundo do poço, não tem para onde a gente ir. A gente já está no fundo, a gente só tem uma opção, que é subir. E aí eu entrei nessa igreja a convite de uma amiga que me deu uma Bíblia e fiquei sem graça de não aceitar, porque é minha amiga, né? Então, eu aceitei a Bíblia, ela me fez o convite de eu ir para essa igreja. E aí, quando eu entrei na igreja, foi quando, como você falou do teu testemunho, né, da sua narrativa agora, quando você entrou na loja, né? Que houve uma conexão ali de energias e tal. E aí eu entrei, arrogante, né? Resistente, né? Resistente, olhando tudo assim. Aí a minha amiga sentou, se ajoelhou, eu sentei. Falei, eu não vou me ajoelhar nesse chão sujo aí. Sujar meu vestido de grife. Sujar meu vestido de grife aí. De repente... Eu tenho vários relatos, mas vou falar esse que acho que foi um dos mais impactantes assim para mim. De repente, o Espírito Santo de Deus falou: joelha. Não, e foi aquela disputa, né? Até que eu estava lá ajoelhada, e eu não estava só ajoelhada, eu estava ajoelhada, chorando e vendo uma pessoa que eu prejudiquei muito. E que eu tinha que fazer essa restituição. E ele estava me cobrando para eu fazer a restituição com essa pessoa. Que enquanto eu não fizesse a restituição com essa pessoa, a minha vida não ia seguir. Muito bom. Então, Era a foi cobrança isso. espiritual. Exatamente. Presidente. Achei que a minha vida, nessa existência, ela é movida toda com os desígnios de Deus, né? Desde onde eu nasci, né? Eu costumo dizer que eu nasci no mato, em casa de palha, parede de barrote, chão batido, com um pai analfabeto, mãe analfabeto, e eles, 8 filhos, nós todos estudamos, né? Tivemos aí a honra e a grata satisfação de galgar posições intelectuais, né? Mas a minha vinda para Cáceres, ela foi assim direcionada por Deus. Eu morava em Cuiabá, 30 anos em Cuiabá, né? E não tinha a mínima vontade, né, de ser professor. Recebia tanto convite lá da Unic, da Unirondon, da Univag para ser professor, nunca aceitei. Aí de repente abre o concurso da Unemat, eu venho, faço e vim para cá, e a gente procura fazer um trabalho aí, né, diante de tudo aquilo que a gente recebeu da sociedade brasileira, mato-grossense, cuiabana, cacerense. A gente procura destinar um pouco daquilo que a gente recebeu para a sociedade, mais notadamente para aqueles que não tiveram oportunidade de estudar. Mas eu tenho, assim, uma experiência fantástica, tanto no meu mestrado como no meu doutorado. Muitas das vezes, principalmente no mestrado, né, onde foi muito intenso na UFMT, aula todos os dias, né, que são raros os programas que faz isso, né, aula de segunda a sábado, e o professor, geralmente, ele passava trabalhos, atividades, valendo nota, né, para a gente fazer à noite e entregar de manhã, no primeiro horário, 7 horas da manhã, e aula o dia todo, né. Terminou a fase de crédito, a gente vai fazer as dissertações, né, e no doutorado vai fazer a tese, e muitas vezes eu varava a madrugada adentro, estudando e escrevendo, né. No outro dia eu ia rever aquele texto e eu via que não era eu que escrevia. Porque eu conheço aquilo que eu escrevo, eu conheço o meu palavreado, o jeito que eu escrevo. Tem um DNA no que a gente fala e escreve. E eu falo, isso aqui não é meu, né?
eu lia aquela parte que eu escrevi durante a noite, né, e via que não era meu. Tanto no mestrado como no doutorado, por várias vezes aconteceu isso, né? De eu ver que eu escrevia aquilo ali muito impulsionado pela espiritualidade, né? Então era assim, era bem notório, era bem nítido, e eu, como eu tenho essa percepção e tinha, né, na época, né? Então eu agradecia muito essa conexão para que eu pudesse escrever daquela forma, né? Will? Gente, eu tive tanta experiência com a espiritualidade. É que a gente tem tanta Como eu vivência, sou seu tanta amigo, experiência. ainda perguntei para ela, para ele, você é o último. Você teve tempo para pensar. Tive tempo de pensar. Pegou vocês de surpresa. Ainda bem que você me escolheu por último. Então, gente, eu vou contar uma que foi fascinante, assim, que eu falei, nossa. Primeiro foi assim, quando eu comecei a desenvolver a espiritualidade e outra. Eu posso contar duas? Pode. Gente, todo mundo contou uma, eu vou contar duas. Mas é bem rapidinho, eu quero contar duas, é porque vale por uma. Foi assim. Na época da faculdade, quando eu estava estudando, eu não tinha doutrina. Então, eu vou explicar, contar essa história era um espírito errante, vamos dizer assim. Sem doutrina, sem conhecimento de causa e efeito, todas essas coisas. Quando eu estava fazendo faculdade, aí juntou eu e a galera pra gente fazer o trabalho de escola. Aí fomos pra casa de um amigo, né? Aí fizemos esse trabalho e a gente tava super atrasado pra terminar o trabalho. Aí o pessoal, aí já tava dando o horário da gente ir pra aula. Aí, Relato do aluno na frente dos professores. aí os meus amigos falaram assim, bora, Wilson, não vai dar tempo e tal. Já tá dando horário, a professora daqui a pouco tá chegando e a gente não terminou o trabalho. Eu falei assim, gente, pessoal, calma, a professora não vai na escola. Olhei a professora, não vai na aula. Mas como assim não vai na aula? Eu sabia que eu tinha esse dom espiritual, mas eu não tinha, como eu falei, não tinha aquela doutrina de conhecimento de causa e efeito. Hoje eu não faço mais isso, vou deixar bem claro. Então, com o meu acreditar, com a minha fé, eu consegui segurar aquela professora para ela não ir no horário. Acho que você vibrou. Eu vibrei, intencionei, foi toda uma vibração. Mas eu até então não entendia sobre isso, mas o desejo foi tão grande de chegar naquele horário e conseguir fazer a apresentação e tal, que aí caiu chuva. Aí todo mundo ficou olhando pra minha cara e a gente fazendo trabalho. Aí deu tempo de todo mundo terminar, a gente foi pra faculdade. Quando chegamos na faculdade, a professora ainda não tinha chegado. Aí todo mundo olhou pra minha cara, uai, como assim? Aí, eu não vou citar o nome da professora, mas quando ela ver esse vídeo, ela vai saber quem é. Aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou, aí deu tempo da gente apresentar tudo bonitinho. Mas antes disso, aí todo mundo, nossa, cadê a professora? Tal. Quando ela chegou, coitada, ela falou assim, ai, meu carro estragou no meio do caminho, parou, caiu uma chuva, mas eu consegui a tempo, não sei se foi uma carona e tal na época, e ela chegou para assistir a gente, mas a gente ainda chegou a tempo, conseguimos terminar o trabalho e tudo. Mas hoje em dia não faço mais isso. É porque isso é quando a gente não tem doutrina, entendimento de causa e efeito, que a gente sabe que tudo tem um retorno, né? É a terceira lei de Newton em prática, quando a gente entende de causa e efeito. Então, essa foi uma das assim, interessantes, foi quando eu comecei a despertar e entender. Falei, nossa, tem alguma coisa estranha, né? O trem está acontecendo. Aí, depois que eu tive conhecimento, né, de todas as coisas, assim, da doutrina, né, sobre a lei de causa e efeito, reajuste, evolução, eu comecei a agir de outra forma e pensar de outra forma, né? Aí eu vou contar agora o outro caso. Esse foi um. O outro foi assim, quando eu participava de uma doutrina, de uma religião, uma irmã da doutrina, ela precisava passar uma notícia para todo mundo, para o corpo mediúnico. E como ela ficou muito nervosa com relação ao que ela tinha que falar pra gente, né? Que era a questão de saúde. Gente, foi a coisa mais incrível. Eu estava em casa e, de repente, senti vontade, assim, veio assim, falou para mim, assim, vai lá no templo, né, de onde eu frequentava.
Quando eu cheguei lá, tinha outros lá também que receberam a mesma mensagem. Então, foi a mesma mensagem, a mesma intuição. Nós recebemos, então estávamos vibrando na mesma intensidade. E cheguei e ela falou assim, vocês vieram aqui e tal. Aí ela deu a notícia. E foi coisa simples, parece, vendo, mas foi muito incrível porque ela não mandou mensagem, entendeu? Então ela falou assim, então eram as pessoas que ela sentia um amor muito grande e que foi e chegou lá naquele momento exato que ela chegou para poder conversar com a gente, falar, né, a respeito de tudo que estava acontecendo. Então foi assim uma coisa muito tocante para mim, eu achei muito incrível e lindo do espiritual, entendeu? E aí comecei a entender sobre esse elo que a gente tem com o espiritual, porque foi uma mensagem que eu recebi e tantos outros que estavam ali que também é ligado a ela, que hoje ela já fez a passagem, ela já desencarnou, mas que era um amor muito grande e incrível e verdadeiro. Então, todos nós recebemos essa mensagem. Chegamos ali para aquela reunião que nem a gente sabia que era uma reunião, sabe? Sentimos que tinha que estar lá, entendeu? Acho que eu nunca contei isso para você. Então, pode contar. A minha Virou filha, uma conversa... a minha filha, é porque tem tanta coisa boa que a gente pode contar, né? A minha filha Amanda, ela não é uma menina assim muito, vamos dizer assim, carinhosa de querer fazer as coisas. Ela faz quando ela tá afim de fazer e tal. Ela não é muito, ela é muito na dela, assim, muito. Chocolate que é zero também? Não, esse não. Então hoje eu vou ter que tomar, reforçar Vai meu ter que remédio tomar da diabetes. É. E então, assim, teve um dia que eu tenho lá em casa aquele, acho que é buquê de Maria, né? Umas florezinhas branquinhas, assim. Eu tinha 2 árvores na casa onde eu morava. E nós estávamos saindo para ir para o culto. Eu congrego lá na Catedral do Avivamento com a pastora Valéria. E a pastora Valéria, ela é uma pessoa muito simpática, assim, muito acolhedora e tal. Mas a Amanda não tinha, assim, muita afinidade com ela e nem amizade, assim, para dizer alguma coisa, assim, no sentido, eu vou fazer alguma coisa para ela, né? Quando ela olhou para aquela árvore, nós já estávamos saindo, né? A árvore ficava uma de cada lado da garagem. Ela olhou para a árvore e falou assim, vou levar uma flor para a pastora. Eu olhei para ela assim... tá bom, né? Quem sou eu? Foi lá, pegou um negocinho, cortou, ela solta o negocinho, né? Pegou um guardanapo lá, arrumou, colocou num vaso e levou para a pastora. Eu falei, nossa, e a Amanda é super tímida. Chegou lá na igreja, marchando, foi lá na frente, levou para a pastora se debulhou em choro. Falou assim, Amanda, você não acredita como Deus cuida da gente nos menores detalhes, você não acredita a semana que eu tive. E isso vem como um acalento, algo muito, muito carinhoso da parte de Deus, né? Parte de Deus, porque foi a resposta dele, estou com você, né? Exatamente, humanamente falando, não tem explicação. Então tem tantas histórias aí que a gente pode passar a noite inteira falando. Já tem um monte. Gente, eu quero agradecer vocês por deixar os afazeres de vocês para vir até aqui. Prazer. E foi uma experiência maravilhosa. Espero que o público goste, as pessoas que estejam nos assistindo gostem do que eles ouviram. Quero deixar bem claro que essas são opiniões pessoais, né, nossas, da professora, do professor, do Will. Isso não é uma regra, não é nada que fala assim, o que eles disseram é lei, né? E eu não sou entrevistado, mas eu vou contar uma experiência minha também. A senhora não sabe que a gente acabou de se conhecer, mas o Will e o professor sabem. Há 2 anos atrás eu tive um infarto. Fiquei 3 dias infartado, indo na UPA, e os médicos me diagnosticando como um problema no estômago. Eu falo assim, que eu devo minha vida primeiramente a Deus e depois para uma médica que chama a doutora Priscila Parreira. No 3º dia que eu estava infartado, eu sentia esse incômodo como se fosse uma azia, por isso que parecia estômago. Eu em casa, não estava bem, liguei para a Priscila. Eu falo que a gente tem uma conexão muito forte, porque há 2 anos eu não falava com Priscila. Ela é minha cliente, praticamente desde criança. Porém, ela estava no enfrentamento do Covid e a gente se afastou. E eu, às vezes, mandava mensagem, ela não respondia, ligava, ela não atendia e tal. Como ela é cliente, eu sempre estava ligando, procurando por ela. E nesse dia, eu liguei, na 2ª chamada, ela atendeu. Ela falou, oi, pá, tá tudo bem com você? Eu falei assim, Pri, eu não estou bem. Ela falou, o que foi? Eu falei, eu estou com uma azia insuportável. Ela falou, desde que horas? Eu falei, tem 3 dias essa azia. Ela falou, você está com quem aí? Eu falei, eu estou
com uma amiga minha, Tarla, e o marido dela. Falou assim, dirige. Pede para te trazer agora para o hospital, porque você está infartado. Pelo telefone. E os outros médicos, passei, fiz eletro, tudo, zero. Quando eu cheguei, ela me aplicou o remédio, falou, vou te medicar primeiro e fazer o exame depois, porque o tempo é precioso. Vamos já começar a andar com isso. Beleza. Passando tudo isso, fui em Cuiabá, fiz catéter, o médico falou para mim, o doutor Vilmar falou, é um infarto, realmente a Priscila está certa, o infarto é grande, né, é cirúrgico, mas quem vai determinar isso é o CAT, não tem como o meu exame determinar. Beleza. Fui para Cuiabá, fiz o cateterismo, voltei. No outro dia, eu comecei a passar mal. E eu estava num quarto sozinho. E eu tinha acabado de levantar para ir no banheiro, eu tirei todos aquele aparato para poder ir no banheiro. E voltei, deitei e comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Chamei, ninguém me ouvia porque eu estava do lado do semi-intensivo, um barulho muito grande. Peguei o telefone, liguei para a Priscila. Eu falo assim, que quando você está passando mal, 1 minuto é muito tempo. Parece que ela se materializou na minha frente instantaneamente, foi muito rápido. Ela falou que ela estava indo para o centro cirúrgico para fazer uma anestesia, que ela é anestesista. Ela tirou o celular do bolso, viu que eu estava ligando, já correu. Eu vou sair correndo dentro do hospital igual uma louca. Só que eu ligava para ela o dia inteiro. Priscila, não sei o quê, enchendo um saco, literalmente, sem nada para fazer. Ela se materializou na minha frente. Cadê o acesso do Pacheco? O Pacheco está sem acesso. O enfermeiro tentando achar, não conseguia. Ela pegou a anestesista, né? Chegou, numa agulhada só. Já achou minha veia, já colocou. Aí eu peguei, segurei na mão dela. Falei, Pri, não sai de perto de mim porque eu estou morrendo. Ela puxou, falou, que morrendo? Você está ótimo, olha aí o monitor. Está excelente, só que o monitor atrás de mim mesmo. Se tivesse na frente também não entenderia nada. E eu comecei a sentir uma onda de muito frio e muito calor. Como eu falo assim, como se esse calor fosse umas velas. Quando a gente criança, eu tinha mania de brincar, colocar a mão em cima da vela. Parecia que era esse calor subindo e como se eu tivesse entrado numa câmara fria, muito gelada. Eu sentia muito frio, muito calor. Frio, calor. E eu fui ficando muito calmo. Muito calmo. E eu entendi que eu estava morrendo. É engraçado como a gente sabe que a gente está morrendo. E para mim estava tudo bem. Eu não entrei em pânico, não entrei em desespero, eu fiquei muito tranquilo. Eu falei assim, que se eu tivesse desencarnado aquele dia, eu ia ter uma passagem de muita tranquilidade, de muita paz. Eu estava muito em paz. Só que quando eu estava praticamente apagando, apareceu como se tivesse uma televisão aqui em cima de mim, uma televisão prata, de borda grossa, como se fosse um aço escovado. E dentro dessa televisão apareceu a minha cachorra, a Chanel, que eu falo que é minha filha. E ela tentando vir até a mim, e um vento muito forte batendo nela, assim, como se o vento estivesse impedindo ela de vir. Aí, na hora, eu despertei. Eu falei assim, Deus, não me leva agora. Eu não estou pronto para fazer a passagem. Se eu morrer agora, eu vou ser uma alma infeliz. Porque veio ela na minha cabeça de uma maneira que eu pensei, quem vai cuidar dela? Eu não preparei para isso, né? Como que vai ser a vida dela sem mim? E foi, eu falo assim, que ela me buscou, ela me resgatou, entendeu? Então, foi uma experiência, assim, que eu, se viver 10 vidas, eu sempre vou lembrar. Linda. Inclusive, ela está internada, né? Está doentinha. Levei o Will lá e uma outra amiga para orar por ela. E depois da oração, ela começou a funcionar melhor. Inclusive, sair daqui e vou passar na Panvete para vê-la. E é sobre isso. Gente, eu vou falar de novo dos meus patrocinadores. Carandá, que tem essa erva que o professor aprovou, gostou. A minha amiga gosta de chimarrão, ela não toma erva de tereré. Nesse calor, né? Ela tá... Ainda. A Carandá tem chapéus, tá? A Carandá hoje tem uma fábrica em Jaciara, tá aqui dentro do nosso estado. Eu queria falar também do Chocolates Brasil Cacau, que é um chocolate, o professor parece que gostou, comeu vários. Comi. O Will gostou também, né, Will? Não tem como não gostar desse chocolate. Gostaria de agradecer a Landa, a Silvia, a dentista, a doutora Silvia, da Clínica Sorridente, MM Gesso, Leninha Massoterapeuta, e eu vou pular os patrocinadores do meu amigo Thomas, que está ali esperando para entrar dentro do estúdio, para gravar, agora com o Padre Jair. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Que a vida de vocês e de todos que estão nos assistindo seja de muita luz. E volto a repetir. Compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso vídeo. Se puder entrar na nossa página no Instagram, o Printei by Pacheco, para a gente é muito importante que a nossa rede social seja grande. Ok? Muito obrigado. Obrigado.